Olá, meu amigo, minha amiga, o meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje nós iremos então refletir as leituras sugeridas pelo calendário litúrgico da Igreja Católica, que é Isaías, capítulo 48, versículos de 17 a 19. O salmo é o Salmo 1, versículos de 1 a 6. E o Evangelho é de Mateus, capítulo 11, versículos 16 a 19. Nós estamos na segunda semana do tempo do Advento. É o tempo em que a Igreja apresenta como preparação e possibilidade de nós estarmos experimentando mais uma vez este mistério da encarnação de Jesus Nazaré no nosso meio, que teologicamente, ou dentro da teologia cristã, é visto então como o Deus que se faz gente, o Deus que se fez humano ou humanidade no meio da humanidade. É importante nós percebermos como que as leituras de hoje nos ajudam a olhar para aquele que deveria vir, segundo a tradição ou a teologia judaica, de uma maneira diferente, porque nós temos que olhar o Jesus de Nazaré, o Jesus, podemos assim, apresentado então nos textos dos três evangelhos sinópticos, uma perspectiva sem dúvidas completamente diferente daquela visão ou daquela compreensão, né, que os profetas também viam do Messias. Porque a maioria dos profetas, incluindo o próprio Isaías em alguns pontos, se acreditava que o Redentor, o Messias, ele vinha para substituir, ou para restituir, melhor dizendo, não era para substituir, era para restituir o trono de Davi. Mas Jesus, nós sabemos que não aceitou, não assumiu, não estabeleceu nenhuma monarquia, e nem muito menos quis uma política davídica, nem salomônica, mas sim um jeito diferente de anunciar a sua mensagem, de viver a sua mensagem, de organizar as comunidades. E é interessante que, em vez de um reino poderoso, Jesus estabelece comunidades, ou organizou uma pequena comunidade de pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que eram, na época, excluídas, como nós já comentamos, né? E é sempre bom falarmos para nós não esquecermos quem eram as pessoas que seguiam Jesus. Senão fica difícil para nós entendermos como que era o contexto e como que Jesus estava no meio desse contexto. Porque Jesus, acima de tudo, ele desafiou as próprias leis ultrapassadas daquele momento. Ele sabia que a lei da exclusão, a lei do puro, do impuro, ela já estava saturada, ela já estava superada. E ele consegue transmitir a partir da sua vida e a partir também da sua fala, do seu anúncio, uma maneira completamente diferente daquilo que os fariseus e também doutores da lei faziam. Vamos ouvir então o texto do Evangelho de hoje e depois faremos uma breve reflexão do texto da primeira leitura, do Salmo e também do Evangelho. O Evangelho então começa assim: Com quem eu vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que se dirigem aos colegas e dizem: Tocamos flauta e vocês não dançaram. Cantamos uma música triste e vocês não bateram no peito. Veio João, que não come nem bebe, e disseram: Ele está com um demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: Ele é um comilão e beberrão, amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por suas obras. O texto de Isaías 48, versículos de 17 a 19, é um texto que apresenta o segundo Isaías. E é interessante nós sabermos isso. O segundo Isaías, ele se inicia no capítulo 40 até o 55. Ele iniciou a sua fala, anúncio, o profeta Isaías, dizendo ou falando, anunciando a vinda do Redentor.
Os judeus esperavam um Goel Messias. Olha que interessante, o Goel era aquele que vinha para vingar. Um enviado de Javé que vinha para fazer justiça. E é interessante que a justiça era punir todos aqueles que não se encaixavam dentro das leis puritanas, dentro também de um certo moralismo. É importante nós, então, percebermos esse detalhe, porque Jesus é completamente diferente, não é um vingador de sangue. E aí seria interessante nós pesquisarmos o que significa esse vingador de sangue dentro da cultura ou dentro da concepção religiosa judaica. Mas o profeta Isaías cobra de Israel por estarem vivendo no exílio. É interessante isso, porque o segundo Isaías é quando o povo já está, uma parte, né, do povo, principalmente as elites, estão lá na Babilônia. E é importante nós também sabermos que o reflexo que a Babilônia, assim, que o povo judeu está vivendo, aqueles que ficaram em Jerusalém, é péssimo, porque eles destruíram, os babilônicos destruíram Jerusalém, destruíram o templo, e o povo ficou, podemos assim, desamparados. Mas é importante que essas são as consequências, então, que o povo está passando, e o profeta está alertando para que no futuro isso não venha a se repetir de novo. Porque quando nós vemos que ele vai falar da falta de obediência, por isso então que o povo, uma parte do povo, as elites, está no exílio e a outra parte está vivendo, podemos assim, na miséria, é porque as lideranças não foram capazes de viver a obediência. Então a falta de obediência fez com que o povo estivesse no exílio, uma parte do exílio, e a outra parte sofrendo em Jerusalém. E é muito interessante nós percebermos e também conhecermos que o filósofo e também teólogo argentino-mexicano, que é o Henrique Dussel, ele vai trabalhar a questão da obediência como escuta, como ouvir, que é muito forte essa palavra, ouvir, escutar, principalmente no Antigo Testamento. E é o sentido da palavra obediência. Ouvir e escutar o quê? A palavra de Javé. E o que é a palavra de Javé para o judeu, para o semita, para o hebreu, que quer dizer Javé, que quer dizer Deus conosco? A obediência não é pelo medo, pelo temor a Javé, mas a que gera justiça e paz. Assim como diz o Salmo 85, justiça e paz se abraçarão. É interessante percebermos isso. E os filhos não seriam eliminados e nem destruídos, segundo o versículo 19, não quer dizer uma destruição punitiva no sentido que Deus castiga, Deus amaldiçoa, Deus elimina, Deus destrói, como se havia essa concepção de Javé ou de Deus do Antigo Testamento. Aqui é porque Deus Javé, ele foi esquecido, segundo aquilo que os profetas anunciavam. E assim deixaram então de viver a justiça, a solidariedade, a constituição dos 10 mandamentos, que também são assim, representam, né, a constituição civil. E isso é bom e é interessante nós sabermos que qualquer país pode ser eliminado, não porque eles têm a crença num Deus que castiga ou que amaldiçoa, mas sim porque deixou de cumprir os princípios éticos básicos. Nós sabemos que princípios básicos éticos, até para nós, se nós faltarmos com um, nós podemos nos machucar também e podemos até nos eliminar. Isso é interessante nós estarmos refletindo e discutindo, porque o Evangelho de Jesus, o Evangelho das comunidades que escreveram, né, nos iluminam a entender o que os profetas também queriam dizer. E é a maneira como Jesus viveu que nos ajuda a entender quem é esse Javé para os judeus, ou para os semitas, para os hebreus e para nós hoje. Porque muitas pessoas ainda têm na sua concepção, na sua fé, na sua crença, um Deus punitivo, um Deus que castiga. E o Salmo 1, versículos 1 a 6, que é interessante, é nós olharmos que aqui está, podemos dizer assim, uma ideia completamente diferente daquilo que Jesus fez. O Salmo ainda traz uma concepção contextual
de um Deus separatista. Jesus é o contrário, porque o Salmo vai dizer que feliz o homem que não anda com os impuros, com os pecadores e assim por diante. Mas aqui não é justificar o pecado, mas qual é o pecado? Nós teríamos que entender qual é o pecado. O salmista não vai dizer. E aí nós teríamos que avançar, teríamos que fazer um estudo mais aprimorado para entender qual é esse pecado, né? Qual é essa impureza. O que nós sabemos é que o livro do Levítico, ele trabalha muito essa questão do puro e impuro. Dependendo da comida, dependendo da pessoa que andasse, se a pessoa tocasse num leproso, até uma mulher com menstruação, na época, segundo o livro dos Levíticos, que é um dos 5 livros do Pentateuco, a pessoa já era impura. Se tocasse num defunto. Então, enfim, muitas maneiras de se tornar impuro. Mas como que Jesus vê tudo isso? Quem são os pecadores? Quem são os impuros para Jesus? Nós sabemos que se fossem levar essas leis ou essas normas para a maneira como Jesus vivia, Jesus estava assim, dominado pela impureza. Porque Jesus não tinha medo de tocar nas pessoas, na mulher impura não, na mulher que era vista como impura, né? Porque estava com hemorragia ou porque estava com a menstruação, porque era uma pessoa com lepra, porque era um paralítico, porque era um cego, porque era um surdo, enfim, porque havia falecido. Todas essas pessoas eram vistas como impuras. Jesus não vê nada disso. Por isso que é interessante nós termos esse olhar diferente, né? Porque senão jamais nós vamos entender a mensagem dele. Jesus é o contrário do Salmo, pelo fato de sentar à mesa com as pessoas que eram vistas então como comilões, beberrões, cobradores de impostos e pecadores. A questão é analisarmos quem viam essas pessoas assim, né? Muitas vezes os fariseus, os doutores da lei. Jesus vê e acolhe as pessoas humana e divinamente. E o texto, então, do Evangelho é a comunidade de Mateus que transmite aos seguidores de Jesus, os conterrâneos, a boa notícia, por meio de uma chamada de atenção. É interessante que Jesus vai fazer uma chamada de atenção. Os anos em que o texto ou escrito de Mateus foi produzido, o contexto não era de festa, de celebração e de vida, mas de preocupação, de perseguição, de prisão, de assassinatos martírios, muitos mártires. A analogia ou referência que Jesus fez, utilizando as crianças, é para mostrar que os seguidores de Jesus, dos anos 80 e 90, estavam ainda muito infantis e imaturos na fé. Vejam, se Jesus foi assassinado ali pelo ano 33, 35, 37, nós não sabemos bem a data, até nós chegarmos no Evangelho, quando ele foi escrito, o Evangelho de Mateus, ali pelo ano 80, 90, se passaram muitos anos, né? 40 e poucos anos, quase 50 anos. Mas ainda os cristãos estavam vivendo, engatinhando, ainda estavam com dificuldades de entender qual foi realmente a missão de Jesus. A falta de correspondência ao toque da flauta com a dança, a festa e a alegria sinaliza então realmente o contexto de tristeza, de pesar, de luto também que a época estava vivendo. Quantos cristãos, quantas cristãs foram mortos e mortas nesse período porque seguiam a missão ou seguiam os passos de Jesus, viviam profundamente a justiça, a fraternidade, né? Jesus, por meio do escrito de Mateus, questiona e critica a falta de compromisso das autoridades religiosas da época, até políticas, jurídicas, né? Não conseguem, então, perceber e nem sentir o que João Batista disse. O acusam de alguém possuído pelo demônio. E podemos aqui, hoje, dizer de um falso profeta, segundo os fariseus, doutores da lei, até o próprio Herodes, né, que depois vai decapitá-lo. Alguém fora da realidade. Uma pessoa endemoniada naquela época era vista como alguém possuída por um espírito do mal. Mas qual é o espírito do mal? Para nós hoje nós sabemos que é uma pessoa que talvez estivesse fora da realidade, com problemas, por assim, de desajuste psíquico, né, que é importante nós sabermos também, né? Para nós não justificarmos, porque o demônio, essas questões todas estão dentro da lenda, dentro do mito, né?
dentro da teologia, que é importante nós sabermos também, fenômenos teológicos, não aceitam o que João Batista anuncia, pois denuncia, então, de alguém que anuncia algo muito rígido. Por que anuncia que João Batista é muito rígido? Claro, porque ele denuncia que os fariseus e doutores da lei não estão vivendo aquilo que era o propósito deles. Por serem líderes, lideranças religiosas, eles não ajudam o povo a viverem uma fé comprometida. Porque dentro do judaísmo nós sabemos que existem preceitos como a justiça, a compaixão, a misericórdia, a solidariedade, a Páscoa, a partilha, não estão vivendo. E então eles não vão gostar daquilo que vão ouvir de João Batista. Quando Jesus apareceu, quando ele nasceu e começou também a viver, então, socialmente, causou outro escândalo. Pois Jesus causa, sem dúvidas, um escândalo, tanto naquela época como para hoje. A questão não é nem tanto beber e comer, mas o desrespeitar os preceitos básicos aos líderes ou às instituições religiosas. Olha que interessante. Jesus é taxado de comilão, de beberrão, não simplesmente por umas questões assim, simplesmente porque ele come demais ou bebe demais. Nós não sabemos. Mas, afim, é uma leitura para dizer que Jesus está junto com o povo. Como que Jesus foi na casa de Zaqueu? Como que Jesus foi na casa de Mateus? Enfim, de Simão Pedro? Como que Jesus ia na casa das pessoas que não eram bem vistas naquela época? Mas Jesus ia. Olha que interessante. Então, é isso que pega, vamos assim, contra Jesus, que os fariseus estão bolando. Porque Jesus não vive também as leis da pureza, da moralidade que eles falsamente diziam que viviam. Um exemplo disso é, quem são então as pessoas que estão na mesa com Jesus? Quem são elas? Ou seja, Jesus senta à mesa com quem? Quem são essas pessoas que estão ali? Na época, via as leis do puro, ou melhor, existia a lei do puro e do impuro, como eu já comentei, que separavam as pessoas em pessoas impuras e puras, como se nós hoje fizéssemos a seguinte comparação e separação: as pessoas boas e as pessoas más. Mas afinal, quem são as boas e as más para Deus? Ou para o Deus de Jesus? Ou para Jesus? E nós, em que lugar nós estaríamos? Dos puros, dos impuros, das pessoas boas, das pessoas más? O que é tudo isso? É que nós, muitas vezes, nós sempre nos colocamos no lugar das pessoas puras, morais, boas, mas isso somos nós que dizemos. E se nós fôssemos, por exemplo, colocados diante da maneira como Jesus vê? Jesus nos colocaria em que lado? Todos. E aqui é interessante, não Jesus nos colocaria, as leis dos fariseus, melhor dizendo. Porque na lei de Jesus, que é uma só lei, a lei do amor e da compaixão, todos nós somos vistos como filhos e filhas de Deus. E é importante então nós percebermos que Jesus une ao redor da mesa todos e todas, sem distinção. É o sinal da unidade, da diversidade, do amor, da justiça, da partilha, da fraternidade e da humanidade. Meus caros amigos, minhas caras amigas, como é interessante nós pegarmos esse pequeno texto e depois também lá Isaías e o Salmo e fazermos aí, sim, depois de uma reflexão teológica, fazermos um processo de espiritualidade ou de mística. A rezar, sentir, nos comprometer, porque já que nós então estamos vivendo esse período aonde nós chamamos de tempo do advento, que esta espera, que é uma espera já vivida naquilo que já é chegada, porque Jesus não virá, ele já está, senão nós cairíamos em contradição. Como assim Jesus ia nascer de novo? Nós estamos fazendo memória do seu nascimento, porque Jesus já está no nosso meio. E é interessante que ele mesmo vai dizer para os discípulos quando perguntam, já no fim do próprio Evangelho de Mateus. E Jesus vai então responder: como nós lhe encontraremos, Senhor ou Mestre, vão dizer os discípulos de Jesus? E Jesus vai dizer então: eu sempre estarei no meio de vós. Eu sempre estarei no meio de vós. Olha que interessante. Ele caminha conosco, ele está conosco. Nós sentimos essa presença desde que entendamos e sintamos qual é
a verdadeira mensagem de Jesus. Mas não só uma mensagem teórica, mas sim como uma prática, onde junta-se aquilo que temos então como evangelho e no mesmo tempo com a questão da fé, que é a questão prática também, a questão da praxis. Como viver o evangelho nos nossos dias hoje? Um mundo muitas vezes tão dividido, tão moralista, tão preocupado com coisas fora daquilo que Jesus então viveu e apresentou para nós. Que o Jesus Nazaré, por intermédio também de tantas pessoas como Francisco de Assis, Irmã Dulce dos Pobres, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dorothy, Dom Helder Câmara, enfim, tantas pessoas, tantos e tantas que souberam viver profundamente a sua mensagem e souberam contribuir no lugar onde eles estavam com uma sociedade melhor, com um mundo melhor. Ajudemos todos nós com esse compromisso. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver guerras, que eu leve a paz. Onde houver injustiça, que eu leve a justiça. Onde houver conflitos, que eu leve a benevolência, o entendimento uns dos outros. Onde houver morte, que eu leve sempre então a esperança, a confiança e a vida nova para nós vivermos profundamente a nossa vida juntos como irmãos e irmãs. Que o Deus de Jesus Nazaré, que se faz sempre pai e mãe, mãe, pai, enfim, se faz e se realiza na pessoa humana e seja sempre com cada um e com cada uma, ou seja, com todos nós. Pessoas que sentem e também se comprometem, se solidarizam com a vida de todos e de todas. Um abraço a todos e a todas.